Bom, então hoje, posso começar então, né? Pode, Lu. Esse não vai durar. Então hoje é despedida, né, gente? Falando de duas leveduras aí que tem não uma história científica, tem uma parte científica tão grande que eu poderia ficar falando 4, 5 horas de cada uma dessas leveduras. Brettanomyces é bastante estudada, o fenômeno de hibridização também é bastante estudado em micro-organismos, né? Então, assim, poderia falar aqui durante muito tempo. Uai, peraí, parou, gente, de compartilhar? Eu tô vendo. Para Também. variar, eu mexi, né? Eu Eu tô vendo. mexi e aí eu só tô vendo a Amanda mexendo no cabelo agora. Ô, Lu, vê lá em cima se tem reunião, Não, tela. não sei o que Tá que eu normal. faço Nós aqui. estamos Sabe vendo por quê? só a tela. Eu também tô vendo a minha própria tela, rapidinho. Deixa eu interromper e fazer de É, novo. faz isso. Uhum. Não sei o que que é isso aqui. É porque eu fui colocar no cantinho as pessoas. Pra não... Pronto, deu mais ou menos. Vamos lá. Bom, eu já me apresentei, não vou falar de novo, não sei se tem pessoas novas aí. É, tá aí no slide para quem quiser me conhecer melhor. Conhecer também o Laboratório da Cerveja, né? Que assim, é essa empresa aqui que está em Belo Horizonte e a gente produz leveduras líquidas, são leveduras, muitas leveduras aí que são da nossa biodiversidade e outras leveduras também. E a gente acredita muito nessa na ciência, né? Que a ciência está por trás aí desses grandes projetos como esse da Prússia, e nas grandes cervejas também, como essas da Prússia que a gente está tomando esses dias, né? Então eu vou deixar novamente meu Instagram, o site do laboratório, nosso telefone para quem quiser entrar em contato, conhecer melhor o laboratório da cerveja, encomendar nossas leveduras e fomentar isso aí, essa maior identidade no nosso mercado. Bom, então nós vamos começar falando aí da primeira levedura, que é a Brettanomyces, porque a verdade é essa, né, gente? Não só de Saccharomyces vivem as cervejas. E sempre quando a gente fala de Brettanomyces, tal, a gente lembra muito dessa cerveja icônica que é a Orval, né? Que é uma cerveja que utiliza Brettanomyces na sua fermentação secundária, na fermentação na garrafa, né? E que vai elevar a complexidade dessa cerveja, trazendo uma acidez, uma acidez e trazendo essas características mais complexas. O mais legal dessa levedura é justamente isso, é ela consumir os açúcares e mesmo os açúcares que não foram fermentados pela levedura Saccharomyces durante a fermentação primária e vai é, trazer esses compostos, contribuir com outros compostos, sabor, aroma nessa cerveja que é icônica. Então, toda vez que a gente pensa na Brettanomyces, a gente lembra muito, quem já tomou essa cerveja, a gente lembra muito dessa cerveja icônica que é a Orval. Bom, mas afinal de contas, quem é essa tal de Brett, né? O pessoal gosta de falar Brett, Breta, é um apelido aí para Brettanomyces. Então, a primeira referência do gênero Brettanomyces foi em 1904, quando ele foi isolado e estudado por pesquisadores do laboratório da cervejaria Carlsberg. Então, a Brettanomyces também é, claro, uma levedura, é um fungo, né? Um fungo leveduriforme, um fungo britânico. E por isso esse nome, né, de Brit, bretano, e que foi primeiramente isolado em cervejas inglesas. E nesse momento, ele foi essa levedura, ela foi
caracterizada principalmente como um contaminante, né? Um deteriorante das cervejas naquele momento. Em 1920, essa levedura foi isolada novamente nas cervejas Lambics em Bruxelas. E aí, a partir daquele momento, a gente teve as Brettanomyces bruxelenses. Olha que interessante as fotos de microscopia eletrônica da Brettanomyces à esquerda. Então, é uma célula bastante alongada. Ela tem, a gente fala que são células ogivais, né? E vocês podem ver também a característica do brotamento dessas leveduras. E na placa, vocês podem ver que nessa placa que ela está um pouquinho verde, é uma placa que a gente utiliza um corante. Essa levedura, não são todas, tá, gente? Mas a gente utiliza muito isso para conseguir identificar como contaminante aqui nas análises que a gente faz. Ela tem uma borda rugosa, vocês conseguem perceber? Muito diferente da levedura Saccharomyces cerevisiae também da Lager, que é aqui branquinha do lado de cá. Não é que a Brettanomyces é verde, não, tá, gente? A gente utiliza um corante ali nesse meio de cultura para a gente conseguir diferenciar essa levedura, tá? Ela vai crescer branquinha do mesmo jeito se eu colocar no meio de cultura, no mesmo que está aqui com, com a Saccharomyces. E vocês podem ver aí no cantinho também como que a Saccharomyces é bem mais redondinha, gordinha. Então, esse é um aspecto microscópico e também morfológico que eu consigo utilizar como ferramenta para conseguir separar Brettanomyces de Saccharomyces. A gente que também produz a levedura no laboratório, que propaga a levedura, é muito característico o aroma da Brettanomyces quando ela está multiplicando aquela acidez, aquela um pouco também voltado para os fenólicos, né, que vão trazer aquelas características fenólicas. Então a gente consegue separar dessa forma. Bom, o mais interessante também é que essa levedura ela evoluiu há cerca de 200 milhões de anos. E para vocês terem ideia, a Pangeia ainda existia nesse momento. Tá? Então, tem um estudo bastante complexo que foi publicado em 2018 na Cell, que mostra o quanto que deixa eu só voltar aqui um pouquinho, olha. As Saccharomyces, percebe aqui em cima, as Saccharomyces estão separadas geneticamente das Brettanomyces bruxelenses aqui embaixo. É como dizer que o quanto nós, humanos aqui em cima, estamos separados dos vermes, dos nematódios aqui embaixo. Então, é muita diferença. Então, Saccharomyces e Brettanomyces são, apesar de serem leveduras, serem fungos, elas são bastante diferentes geneticamente, tá? E essas características genotípicas, elas vão expressar no metabolismo da levedura, fazendo essas diferenças. Então, eu coloquei um quadro aí para vocês verem as diferenças entre o gênero Brettanomyces, pastorianos e cerevisiae. Então, quando a gente avalia o consumo, né, a fermentação de glicose e maltose, todas essas três leveduras, elas vão fermentar glicose, maltose e maltotriose. É claro que existem variações entre cepas, entre linhagens, ok? Dextrinas, a gente vê aqui que a Brettanomyces é capaz de fermentar, já as Saccharomyces pastorianas e a Cerevisiae não são capazes de fermentar. Estão vendo aqui? Isso porque para fermentar a maltotriose e a dextrinas, né, essas leveduras precisam de ter uma enzima específica que se chama alfa-glucosidase, ok? E a celobiose, que é uma característica da levedura fermentar o açúcar da madeira, é uma característica específica de Brettanomyces, porque ela possui um aparato enzimático, né, a codificação do aparato enzimático para consumo de celobiose, que permite essa sobrevivência em barris de madeira.
Por isso que a gente fala que barril de madeira é lotado de Brettanomyces. Ela é capaz de viver ali naquele barril muito bem, por causa desse aparato enzimático, que é a beta-glucosidase. E aí a gente também tem a produção de etanol, claro, pelas três leveduras, e cada uma, né, tendo as suas variações entre as linhagens. Glicerol, Brettanomyces não produzindo glicerol. Agora, olha o ácido acético. Brettanomyces produz ácido acético. Já Pastorianos e Cerevisiae não produzem, né? E os compostos fenólicos, né? Geralmente a gente vê na Saccharomyces cerevisiae, e é claro que vai variar de acordo com as linhagens, né? A gente vê nas linhagens belgas, nas linhagens de trigo, essa produção de compostos fenólicos. Na Pastorianos, não. E para Brettanomyces, a gente tem essa produção de fenólico, que é muito característica para essa espécie, para esse gênero, né? Para a fermentação, você pode ver que as Brettanomyces ela também vão fermentar numa temperatura mais alta, próxima aí da temperatura de ale, né? A atenuação, elas atenuam bastante, sempre secam, por isso que ela, por exemplo, está sendo usada na Orval, né, para poder secar, atenuar o moço, para ela consumir o restante dos açúcares que não foram consumidos na fermentação primária. E na floculação, ela apresenta uma característica de baixa floculação, tá? Então, existem diferenças relacionadas ao metabolismo, à fisiologia dessas leveduras que estão ligadas a essas características genéticas dessas leveduras. E aí, gente, pela Brettanomyces fermentar esse tanto de açúcar, né? Ela possui uma fermentação mais lenta, ela prefere fermentar em condições, na verdade, ela não se dá muito bem em condições anaeróbicas como a Saccharomyces, né? Ela é capaz de sobreviver em ambientes com poucos nutrientes, utilizar uma ampla variedade de fontes de nutrientes. A gente viu aí que ela fermenta diferentes açúcares, né? Ela vai consumir dextrina, vai consumir maltotriose, vai consumir a celobiose. E na cerveja, em outras bebidas também, como vinho e na cidra, como a gente falou, ela vai possuir um papel duplo, né? Tanto para trazer aromas únicos, trazer complexidade para as cervejas, mas ela também vai ser deteriorante. Então, ela é o terror aí das cervejarias, porque ela contamina diversas bebidas e ela forma uma, um aspecto, né, de biofilme que é realmente, às vezes, muito difícil de retirar da cervejaria. É uma levedura que é oportunista também nesse sentido, mas a gente pode considerar que ela não é tão competitiva, porque por ela atuar nesses outros açúcares, né, esses açúcares mais complexos, ela permite a atuação dessas outras leveduras, enquanto ela vai comendo pelas beiradas, né, comendo os outros açúcares que estão ali sobrando, que a levedura cervejeira, a Saccharomyces, não vai consumir. Ela tolera altas concentrações de álcool, então 15% de álcool, um baixo pH. São produtoras de ácido acético, então no metabolismo, né, dos carboidratos, do nitrogênio, ela vai oxidar o álcool a ácido acético. Né? E isso, oxidar, acontece exatamente na presença do oxigênio. Então, se você pensar naquele ambiente do barril, né? O ambiente do barril é um ambiente completamente cheio de poros, não é isso? Esses poros permitem a entrada de oxigênio. Então, quando você permite aquela entrada de microgramas de oxigênio ali dentro daquele barril, isso vai favorecer a formação de ácido acético pela Brettanomyces que está ali naquele ambiente, tá? Então, existem 5 espécies de Brettanomyces: a bruxelensis, anômalos, custersianos, nardenensis e ananos. Aí muita gente fala, mas e a lambicus, né? E a clausene? Então, todas essas são outras espécies. Então, são essas espécies que já estão estabelecidas aqui. Então, estudos genéticos mostraram que a lambicus, ou lambicus, na verdade eu não sei exatamente como que eu falo aqui,
ela ela está dentro de Brettanomyces bruxelensis. E a Clausene é, na verdade, uma Brettanomyces anômalos, tá? Então a gente só tem cinco. Mas mesmo assim, gente, a gente só tem cinco, mas existem muitas variações dentro de cada espécie. As linhagens são extremamente diferentes. Isso porque a Brettanomyces nunca deixou de ser uma levedura selvagem. Quando a gente fala que uma levedura é selvagem, é porque ela é capaz, no ambiente, primeiro porque a gente pode encontrar ela em diferentes ambientes, né? Não só um ambiente fermentativo ali de bebidas, igual a gente encontra muito as Saccharomyces, né? Mas ela é capaz, num ambiente externo de bebida, ou mesmo dentro da bebida, de é, formar esporos. E formando esses esporos, a gente fala que ela é capaz de fazer uma reprodução sexuada, não só por brotamento. Então, quando ela tem uma reprodução sexuada, ela consegue trocar genes entre as diferentes espécies de Brettanomyces, diferente entre as linhagens de Saccharomyces e produzir novas Brettanomyces com variações genéticas diferentes. Não vai deixar de ser a mesma espécie, mas vão ter variações genéticas que vão ser consideradas linhagens diferentes, tá? Quando a gente fala dos aromas gerados pelas Brettanomyces, então a gente tem principalmente os compostos fenólicos, né, voláteis, e aí a gente tem uma variação, né, dos aromas, como o picante, o cravo, aquele aroma da sela de cavalo. Por que tá rabiscando aqui, gente? Com estábulo, plástico, amargo, defumado, esparadrapo, medicinal. Então, tudo isso vem lá do 4-vinil guaiacol, do 4-etil guaiacol, que vai dar esse aroma aí do cavalo, o 4-etil fenol, que vai dar o esparadrapo, né? As bretanomices também vão produzir ésteres e os ésteres de ácidos graxos voláteis, que vão trazer tanto o caráter frutado de flores relativos aí a esses compostos, mas também pode trazer um caráter rançoso, amanteigado e aquele isovalérico que dá aquele perfil do chulé que a gente fala, né? Então são algumas características aí de aromas que são produzidos pelas Brettanomyces. E aí, quando a gente pensa nas cervejas, dos estilos utilizados para cervejas Brettanomyces, a gente pensa nesses principais aromas e sabores nesses diferentes estilos. Então a gente tem a acidez mais nas cervejas lambics, na Gueuze, nas sours americanas, né? Os frutados na Kriek, na Berliner Weiss, nas Brett IPAs, os fenólicos nas trapistas, né? Nas belgas, Saison, Farmhouse e os amadeirados aí na Barley Wine, na Flanders, Red Ale e na Old Stout. É claro que essas características, dependendo também da linhagem, elas podem aparecer, né, nos outros estilos, né, não é sempre fixo, mas é o que a gente mais ou menos espera encontrar nessas cervejas, ok? Bom, e para finalizar sobre Brettanomyces, eu queria dizer para vocês que as Brettanomyces também podem ser leveduras híbridas. Foi o que eu falei com vocês. O híbrido, a gente vai entender daqui a pouco o que significa um híbrido, mas ela pode apresentar ser híbrida, né? Essa mistura entre dois espécies ou duas linhagens diferentes, porque elas têm capacidade de se reproduzir tanto por brotamento, que é uma reprodução assexuada, quanto por formação de esporos e cruzamento entre esses esporos, que é uma reprodução sexuada. E isso vai trazer essa flexibilidade e levar à formação de híbridos. Por isso que essas leveduras são extremamente diversas. E já que a gente falou de híbrido, vamos falar da Hydra, ou Hydra, como vocês preferirem, que é do laboratório Scarpmet.
Então, a hidra, gente, é isso, é um híbrido genético entre duas linhagens icônicas, que é a Cerberus e a Vermont. A hidra, ela não é um organismo geneticamente modificado, porque toda vez que a gente fala que um organismo é híbrido, muitas pessoas acham que aquilo ali é obrigatoriamente um organismo geneticamente modificado e não é, tá? Mas afinal, o que que significa um híbrido? Vamos ver se vocês vão entender por que que eu coloquei. O Léo vai entender por que que eu coloquei essa mula aí, né, Léo? O Léo vai então, já que o Léo deu essa risadinha, foi o Léo que riu aí, gente. Ele vai explicar pra gente. Léo, explica pra gente o que que é um híbrido. Que A eu me mula é um híbrido lembre por quê? das aulas de biologia é quando é um cruzamento de duas espécies diferentes, né? Isso mesmo, É, muito bem. resulta Então, num outro bicho. um outro bicho. Então, é exatamente a mula, né? Um exemplo de um animal híbrido que é um cruzamento entre um jumento e a égua, que deu a origem a esse animal, que é a mula. E a mula, por exemplo, é um animal infértil, ele não é capaz de cruzar e gerar descendentes férteis, né? Essa é uma característica da mula. Mas vamos voltar aqui para as nossas leveduras, né? Do ponto de vista genético, então, o híbrido é um organismo gerado a partir do cruzamento entre dois indivíduos geneticamente distintos. Saibam que esses distintos podem ser diferentes espécies, então aí a gente tem os interespecíficos, diferentes variedades ou raças, ou sendo da mesma espécie, e quando a gente fala em micro-organismos, até linhagens distintas em nível de cepas, né? No caso dos micro-organismos. Então, quando a gente pensa num processo de hibridização que eu faço isso dentro do laboratório, o objetivo dessa hibridização é introduzir a diversidade genética, né? E trazer características interessantes que eu gostaria de ter, superiores desses progenitores para essa nova linhagem híbrida. Tá? Então, quando eu penso no melhoramento genético da soja, do feijão, né? Isso não necessariamente sendo GMO, para isso que eu quero, é melhoramento daquilo, tá? Melhoramento daquele novo produto, para evitar, por exemplo, para melhor controlar pragas, como fungos, entre outras coisas, para ser mais forte, para trazer aromas, sabores, entre outras coisas. Então, o híbrido mais famoso que a gente tem aí dentro do mundo das leveduras e principalmente da cerveja é a nossa lager preferida, né? A Saccharomyces pastorianus, que é um lager, que é uma levedura híbrida de uma ale e da Saccharomyces eubayanus. Vocês lembram que eu mostrei essa figura aqui? Acho que foi no primeiro slide da Bastogni, né? Então, olha só, aqui do lado direito a gente tem a Saccharomyces pastorianus, que é uma lager entre Saccharomyces e Eubayanus. As leveduras belgas também são leveduras híbridas. Muitas linhagens de leveduras belgas são leveduras híbridas. Então, essa lager, por exemplo, o que ela trouxe, por exemplo, da Saccharomyces cerevisiae, o que ela trouxe da Eubayanus, esse novo híbrido? Da Eubayanus, a tolerância ao frio, da Cerevisiae, essa capacidade fermentativa eficiente, tá? Então, quando a gente mistura essas leveduras, né, a gente vai tentar favorecer uma maior tolerância ao álcool, principalmente produção de aromas, de ésteres, fenólicos, e melhorar o perfil fermentativo dessas leveduras. Voltando à hidra, né, que a gente falou que é uma mistura, né, que foi feita, gente, é um híbrido que foi produzido dentro do laboratório, mas não houve inserção de nenhum outro, de um gene por engenharia genética no DNA uma da outra.
tá? Então, elas simplesmente você coloca essas leveduras numa placa junta e elas vão fazer esse cruzamento, tá? Então, a Cerberus é famosa por realizar biotransformação. Ela é fracamente diastática, é uma levedura não fenólica. A Vermont também, muito famosa por realizar biotransformação. E aí, o laboratório, porque já esse pessoal da cervejaria, né, utilizavam muito essas leveduras juntas, então eles uniram, fizeram então esse híbrido, tendo como resultado a característica dessas duas leveduras, uma excelente biotransformação, baixa atenuação, não produz fenólico, tá? Então, ela trouxe características, esse híbrido trouxe características superiores da Cerberus e da Vermont. E aí, em relação aos aromas, a gente vai compreender, né, os aromas produzidos por essas leveduras, extremamente frutados, né, intensos, e ainda nas cervejas, principalmente que são utilizadas nas New England, eles vão trazer esses intensos aromas de manga, os cítricos, e essas cervejas vão se destacar aí, principalmente em cervejas com baixo teor alcoólico. Então, a Hydra, ela não é uma levedura extremamente atenuativa, né? Ela tem uma atenuação aí média a baixa, né? E apesar da gente de utilizar bastante lúpulo, você não sente aquele amargor muito elevado, tá? Então, essas são as características que eu trouxe, alguma coisa para vocês para falar dessas leveduras. Como eu disse, eu poderia ficar falando aqui 4 horas de cada uma delas, falar do processo de hibridização, mostrar tudo como acontece no laboratório, todas essas coisas, todos os trabalhos sobre Brettanomyces. É muito interessante. Quem tiver interesse, pode entrar em contato. Eu tenho um banco enorme de artigos que eu posso passar para vocês, para todo mundo, tá bom? E se vocês quiserem se interessarem por essas leveduras, todas elas vocês podem encontrar, todas do clube, inclusive, incluindo as brasileiras, vocês podem encontrar com o Laboratório da Cerveja. Obrigada, gente. Vamos à degustação. Que chique. Dúvidas? Dúvidas, gente? Eu tive a Olha, oportunidade, tá? Meu microfone está aberto. Tá, tá, vamos ver. tô de ouvir. Eu tive a oportunidade de estar no Orval em 2019 e tomar a cerveja fresca da fábrica. Eles, na verdade, eles não servem no mosteiro. Tem um restaurante na frente e eles servem a cerveja fresca. A mesma cerveja, eles servem ela fresca e depois eles servem ela na garrafa por 2 anos maturando. São duas cervejas, a mesma cerveja, são duas cervejas em momentos diferentes, extremamente diferentes. Uma muito mais lupulada, quase levando para uma IPA, e a outra é muito mais seca, né? Com certeza. E o que surgiu aqui? Não consegui ver, porque agora saiu uma enquete aqui. E uma cerveja totalmente distante daquela primeira, quando ela está fresca, e a outra quando a levedura já trabalhou por muitos anos. É isso aí. Legal, Maurício. Muito massa. Não sei se alguém teve essa oportunidade lá, mas eu fiquei fascinado. Mas Uma alguém já região. foi, Realmente. pessoal? Eu não tive a oportunidade de ir na Orval. Fui lá, mas infelizmente não fui na Orval. Da próxima, estou Na me próxima. preparando para isso. Nós vamos abrir, quem não abriu, vamos abrir? A Bora. Amanda já queimou a largada. Eu queimei Por onde largada, já tô terminando a começamos? minha raise. A Por Reise, qual qual que é começamos? para beber primeiro? Você falou dela, né? Vamos ter que tomá-la. A Haze, né, para fazer escadinha de gradação alcoólica. Ah, tá. Então peraí que eu vou ali pegar. Deixa eu ver como tá a enquete. Ó, 33% para raise. Gente, votem. 25 para primeira.
Uai, ninguém votou na Breta? Todo mundo queria o cavalo. Eu queria o cavalo suado, gente. Eu tô atrás desse cavalo suado. Esse cavalo suado tá em cima da minha geladeira. Ali, eu botei ela dentro da geladeira, depois falei, meu Deus, tem que ser fora. Aí tirei correndo, botei em cima e eu vou persistir atrás desse cavalo suado. Viu, Porto? Porto até sumiu. Ó, já tô com a minha cerveja aqui, vou abrir então a Reis. Todo mundo já abriu? Ó, eu vou abrir também. Eu já até Ó, tomei. você queimou a largada, né? Ah, eu não tenho paciência, não. Você chega com muita sede, né, Eu do chego com trabalho. muita sede. Todo dia Ó, é isso. Ó, gente, de vocês também tá com barulhinho da essa até espuma sede, hein? bonita? Deu uma derramada aqui. Ei, Léo, Cuidado com o cuidado. computador. É, você Olha. lembra a Lu que derramou em cima do computador uma vez? E aí, gente? O computador é da firma, depois você me dá outra. Ah, é, né? Trem. No, Ah, Léo, eu já tacinha é tomei. isso? Hum? Tacinha é Eu sou isso? chique. Olha, a minha clarificou Meu bem, viu, na irmão, eu tô com uma geladeira. Tecum. Você não é mais chique que eu. É, porque você não A Aquela comprou última. uma original. dessa pra gente, né? Estamos Tantos conta, esperando mano. aí. O quê? Essa aí é aquela de 300 e tantos reais a taça? Ô, Porto, eu vou falar pra você, eu acho que não. Que Mas tem um, assim, ô meu copinho Deus. difícil de achar. Mentira, ele é sim, sabia? Porque ele tem a marca aqui embaixo. Olha aí. Acho que. Mas vocês conseguem enxergar? Parece que dá pra ver, sim. Tá vendo? Olha, tem aqui escrito, ó, TQ. É original, esse trem eu ganhei no evento. Nível, hein? É bem legal, né? Levando Muito a massa. camisa, não sei se dá para enxergar aí a tacinha. Tá dando pra Aí, ver. Quer uma Quem vai Dublin. nos guiar? Es- Ah, é? Ô, gente. Gabi não pôde estar conosco hoje. Nem o Sadi. Cada um por si hoje. Mas o Sadi mandou um vídeo. Um vídeo ótimo. Eu pensei em reproduzir o vídeo dele, mas ficou meio grande. ah, não. Você acha que não? É, não Ah, tá eu não. Eu acho que tá. pode ir. Vamos? Então Pois vamos. tem Vamos, que tempo. ele. Deixa eu Se eu descobrir botar aqui. aí, será que vai pegar o áudio? Pois é, isso aqui é o ponto. Se você compartilhar ele na tela e dar play, talvez puxe. E o Sadi com uma blusa da Michele. Ah, ele é muito chique. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, eu vou compartilhar. Vocês me digam se conseguem escutar, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, peraí, tem uma opção. Compartilhar som. Acho que vai, hein? Ih, não vai não. Ó, apareceu, Léo? Apareceu. Cresceu. Vê se dá pra escutar. Burgomestre Sadi Omrich. Hoje, fazendo as vezes da Química Show. Cervejeira, nossa querida Gabi, que não pode estar presente, assim como eu não posso estar ao vivo, né, devido ao compromisso profissional, mas fiz questão aqui, a convite da Amanda e do Léo, de fazer essa primeira análise sensorial dessas duas cervejas que encerram mais esse ciclo do lado B. Então, assim, claro, a gente recebeu material da Beatriz, material da Luciana sobre essas leveduras e a gente tem aqui, então, esses dois samples, um voltando com uma nova roupagem, né? E então se a gente tem uma Reis IPA com 7.2, né? E uma levedura Hydra que eu ainda não conhecia, né? E aqui nós temos aquela nossa primeira Strong Golden Ale, né? Que recebeu então uma carga de Brettanomyces e evoluiu durante um tempo para a gente entender o que pode acontecer com essa fermentação mista. Então, assim, óbvio, vamos começar pela
Haze. E essa Haze aqui promete, porque além dessa levedura, né, trazer uma característica dos lúpulos, né, mais marcantes, esses lúpulos que foram escolhidos aqui, o pessoal vai falar mais sobre isso, né, ainda hoje, nessa nossa noite, vão trazer então aqueles caráteres cítricos, mas principalmente de frutas tropicais amarelas. Então, vejamos o que temos aqui nessa nossa Haze IPA. Como a Gabi gosta, tacinha ISO, né? Fazer um serviço onde a gente já vai vendo que essa Haze está com todas as características, né, visuais perfeitas. Ela está juicy, mas não está tão hazy, né? Ela tem uma espuma farta e o aroma já conta toda a história dela. É impressionante como já, logo que estourou a latinha, já veio aquele caráter, né, aquelas frutas tropicais que a gente sempre comenta, né, que vem o maracujá, vem a manga, vem esse cítrico, e é inconfundível. É uma cerveja que tem uma refrescância já, né, no primeiro contato. Então, vamos aqui. Carbonatação perfeita. E olha só, eu não vou exagerar, uma das melhores Haze que eu provei, pelo menos ao longo desse ano. E entrega tudo que promete. Tenho certeza que uma parte desse frutado tá com a levedura, porque não é só fruta amarela, ele está um passo além. Eu percebo aqui alguma coisa que me remete até a tamarindo, não é? Que, sem ser ácido, o que é melhor. Aí depois, eu não tenho os queijos, né, propostos, né, pela Jaque, mas eu escolhi aqui 2 queijos da Vermont e a gente daqui a pouco faz uma brincadeira com eles, embora eu acho que com essa Haze aqui vai ter muita coisa que vai combinar. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vem agora então com a nossa, com o nosso Brettanomyces. Valeu! Eu confesso que eu não tinha assistido o vídeo dele. Eu dei o play aqui na fé do Senhor. Quando ele falou, foi uma das melhores vezes que eu tomei no ano, eu falei, é o quê? E como ele é chique, né, gente? O Sadi, eu fico chocada. Ele é muito fancy. E ele tá sempre comendo alguma coisa gostosa, eu morro de inveja. Ele tem uma outra pessoa também que tá sempre comendo. Quem que é? Eu vou achar aqui. Ô, Amanda, Diga. vamos responder a pergunta do Guilherme? Vamos. Falou É o assim, ó, Sandro. O Sandro tá aqui, o Sandro tá sempre Guilherme comendo os Gomide. negócios. Cadê o Ele Guilherme? falou assim, É o queijinho é no seco. comentário, tá no comentário. Ele está Beleza. perguntando assim, ó, a levedura híbrida se multiplica? Sim, todas as leveduras se multiplicam. Elas vão se multiplicar, reproduzir, ou por brotamento, ou pela formação de esporos, tá? E essa aí, a característica de híbrido não se reproduzir, isso tem algum erro conceitual aí, mas não existe isso, tá? Esse híbrido de não reproduzir. Eu acho que é porque eu falei da mula, né? Não, a mula é um tipo de híbrido que ela não é capaz mais de reproduzir. Não é o caso dos outros organismos, né? Pode acontecer isso, mas nem sempre vai acontecer. Beleza? Deu para entender aí, Guilherme? Ô, Lu, eu tenho uma dúvida. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. A Hidra tem potencial de biotransformação? Eu tô sentindo Tem. alguns aromas aqui que eu não Tem sei porque se. tanto as duas progenitoras são leveduras que fazem biotransformação, né? Com certeza. É assim, ela produz tanto beta-aliase quanto Uhum, beta-glucosidase. Então ela é, vai ter liberação de tiol, isso. informação de algumas cadeias de açúcares. Então, assim, é uma baita.
uma baita levedura aí para É. fazer É biotransformação. como se ela tivesse pegado as duas características daquelas duas leveduras que fazem biotransformação. Potencializou isso ainda mais, né? Uhum. É uma baita levedura. O, o dry hop dela, Porto, foi usado em que fases? Então, para vocês verem o potencial de biotransformação dessa levedura, por uma questão de equipamento, né? Essa cerveja ela foi produzida na First, né? É, conversando eu e Bertu aqui, nós optamos por fazer todo o dry hop durante a biotransformação, durante a fermentação ativa. Normalmente, as raízes que nós fizemos aqui, né, nos clubes e nas cervejas da Prússia, a gente normalmente dividia esse dry hop, parte fermentação ativa, parte pós-fermentação. Nessa, todo o dry hop, todo foi adicionado durante a fermentação ativa. E olha a potência aromática que tem essa cerveja, né? Mesmo tendo ali a liberação ali de CO2, você tem uma perda de arrasto de compostos aromáticos, a cerveja, na minha humilde opinião, está extremamente aromática, mesmo tendo um dry hop só durante a fermentação ativa. Olha que bacana o potencial dessa levedura. E o que é que foi no dry hop? Aí no dry hop aqui nós temos aqui o Strata e o Crush. O Crush, ele era um lúpulo experimental, se eu não me engano, ele já pegou esse nome o ano passado, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade de ter contato com esse lúpulo e eu particularmente me apaixonei por ele. Ele dá muita fruta tropical, manga, pêssego e assim, é um lúpulo muito explosivo, muito explosivo. Eu É o particularmente HBC 586, né? 8,6. Cara, esse Ah, lúpulo eu apaixonei com ele. Eu sinceramente eu pirei nesse lúpulo. Eu tive a oportunidade de fazer um teste com uma American Barley com ele. Cara, que lúpulo. Lúpulo sensacional, entrega muito, alta carga de óleo, intensidade de aroma. Eu, sério mesmo, apaixonei com ele. E assim, pra você ter ideia, eu fui procurar esse lúpulo para comprar na LNF essa semana. A safra 24 está esgotada. Tipo assim, bombou, velho. Bombou. O lúpulo bombou. E assim, sumiu dos fornecedores. Você vê, safra 24 tinha chegado há pouco tempo na LNF e já esgotou, cara. Um duplo sensacional. Juntamente com o Strata, né? Que também traz essa característica de fruta tropical. O Denk dele aqui tá bem sutil. Mas são dois lúpulos que trazem muito essa característica tropical. O cítrico, para mim, vem muito ali, segundo, terceiro plano, mas o primeiro plano ele vem muito de fruta tropical, fruta de caroço. Então, assim, eu particularmente curti bastante, cara. Eu não costumo, assim, elogiar a cerveja que a gente faz, não, mas, pô, cara, eu apaixonei com essa Reis aqui. Sabe quando você faz a cerveja, faz assim, né, participa da construção da cerveja e dá gosto, você toma com orgulho? Essa Reis aqui, cara, eu pirei nela. eu peguei um pouquinho até ia achar que era Nelson Sauvin aqui, então é um negócio meio. Não Meio sei, de. pá. Dá uma Nelson Sauvin. bacana, não é um lúpulo muito dimensional, né? E assim, você tem a biotransformação. É engraçado que quando eu peguei essa cerveja, ela chegou rapidão aqui em casa. Eu pegava um pouco do meio que esfumaçado do extrato ali. Hoje eu já pego ela bem mais intensa. Então, assim, a biotransformação, ela continua acontecendo na lata, né? É uma cerveja que tá viva e tudo. Hoje eu já pego mais o frutadão, mas assim, eu particularmente gostei demais dessa cerveja. Achei ela sensacional. Tá uma delícia. E uma outra característica interessante dessa cerveja também é que todo o lúpulo de amargor foi adicionado no IPA. Foi utilizado o Idor, né? Que é um lúpulo coringão aí que consegue passar bem pela fervura por altas temperaturas. E esse lúpulo, essa cerveja, ela não tem adição de lúpulo de amargor no começo de fervura. É todo ele adicionado no IPA. Então é uma cerveja realmente com uma carga de lúpulo bem alta. E para poder trazer um pouco mais de corpo para a cerveja, um pouco mais de licorosidade, vamos dizer assim, a gente também utilizou um pouco de maltodextrina.
um total de 15 gramas litro, né? Para tentar trazer esse preenchimento de boca, uma cerveja mais, corpo mais cheio. Como a Hydra tem uma atenuação um pouco mais alta, a gente equilibrou, né, essa atenuação com a adição da maltodextrina, que não é fermentado pelas leveduras Saccharomyces, né? Então, assim, foi um artifício que a gente utilizou para tentar trazer esse corpo mais cheio para essa haze. E apesar, né, de, assim, de não ser aquele haze muito intenso, a gente gosta de tentar entregar a cerveja mais polida. E quando eu falo polida, é sem polifenol, sem hash. Então a gente gosta de trabalhar muito, né, nessa parte. Por mais que ela não seja tão turva, um haze muito acentuado, mas ao meu ver, eu prefiro entregar isso, mas entregar uma cerveja com baixa carga de polifenol, com hash baixo, né? Dar a cerveja mais agradável do que trazer a turbidez bonitona, mas às vezes não tá, né? Às vezes não tá tão interessante por conta de hash, polifenol, enfim. É uma outra curiosidade aí também sobre essa cerveja. Que mais, gente? O que que nós queremos saber mais? Bom, uma curiosidade aí também que quem quiser ter uma base de comparação, a Vermont é a levedura que usa na Nilbe. Então, quem quiser pegar Nilbe. Legal. duas raízes aí para poder comparar. Em qual, Léo? Bacana. Não Sabia, entendi. não? Em qual, E? Léo? Não entendi. Na Nilbe, Hum, Hum, Aí, turma, legal. só para passar aqui para vocês aqui, a questão da receita, né? Que é a base de malte. 70% malte pilsen, 15% malte de trigo, 15% flocos de aveia. Normalmente a gente gosta de utilizar um malte de aveia, mas está escasso no mercado. Já tem um bom tempo que eu particularmente não consigo ter acesso. Durante a elaboração da receita também, nós procuramos os fornecedores, sumiu do mercado, então nessa em específico utilizamos o floco de aveia, né? É, O amargor vem do Idaho 7, que foi adicionado no IPO. Foi um Usou no total de. início. Oi? Ai, desculpa. Ah, tá. Então foi um total aqui de 5,8 gramas litro, né, de Idaho. É, a mostura, deixa eu só marchar aqui. A mostura foi a 68 graus, né? Por que a gente, normalmente a gente trabalha aí, vai fazer às vezes, pelo menos eu e o Bertu aqui, a gente gosta de trabalhar 70, 71 graus. Por que a gente baixou a temperatura para 68? Como já tinha o incremento da maltodextrina, que não ia ser fermentado, nós baixamos um pouco a temperatura de fermentação para compensar essa carga de maltodextrina que foi adicionada na fervura. Então, essa maltodextrina não ia ser fermentada, nós compensamos e baixamos a temperatura de mosturação para 68 graus. A maltodextrina, eu não sei se a galera costuma usar, é um ingrediente meio chatinho assim, de usar. Ela empelota muito, cria muitos grumos. É, Quando você vai trabalhar ela fora da fervura, ela é meio chatinha de trabalhar. Então, quando você já pode adicionar no começo, já coloca na fervura, já é mais tranquilo. Mas quando é um fator de correção de densidade, aí ela já é meio mais chatinha, você tem que trabalhar ela bem para dissolver bem ali os gruminhos. É meio chatinha de trabalhar, mas é um excelente instrumento, ou para fator de correção, ou para trazer uma densidade mais, uma FG mais alta para cerveja. Então, assim, eu acho que contribuiu bastante. E uma outra curiosidade é que ele é um açúcar proveniente do milho, né? Tem muita gente que tem um pouco de preconceito aí com a adição de milho, com açúcar de milho. Então a maltodextrina aí, ela contribuiu para um corpo um pouco mais alto para a cerveja. Passando
para fermentação. A fermentação ela iniciou-se a 18 graus, né? E deixou subir essa temperatura de 18 para 20 graus naturalmente, né? Então, ela inicia 18, sobe para 20 graus, permanece por 48 horas a 20 graus, e depois a gente já sobe a temperatura para 22. A ideia é trazer ésteres da levedura. Esses ésteres, combinados com o dry hopping, biotransformação, trazem uma complexidade maior para a cerveja. Então, a gente finaliza ela com 22 graus. Então, basicamente isso, né? Uma cerveja que fermentou bem, não nos deu dor de cabeça, vamos dizer assim, né? E, para mim, assim, entregou um resultado bem satisfatório. O Maloca tá até aí na live também, parceiro, nosso amigão, baita cervejeiro, sabe que a gente não é muito de elogiar a cerveja que a gente faz, né? Mas essa daqui eu apaixonei com ela. Eu realmente fiquei muito orgulhoso aí do trabalho de todos aí. E é isso aí, turma. E você, Bertu, você quer dar uma palavrinha, ver que você chegou? Só, tá me ouvindo? Sim. Não, completando aqui, falando da biotransformação, um comentário aqui. Se eu não me engano, essa levedura aí é querendo aciolizadas, que são, como fala, é tipo um hack, né? E que até não pode usar no Brasil, né? Mas elas são as leveduras que mais produzem biotransformação no mercado. Teoricamente, teoricamente não. A híbrido não tem problema de comercialização. Tem problema são as GMO, né? São as geneticamente modificadas, né? É uma levedura bem interessante ali, é feita exatamente para esse tipo de cerveja, né? E eu acho, na minha opinião, acho não, na minha opinião, é a melhor levedura que tem aí para atingir um bom resultado ali. Tá aí a prova disso, né? Mas fiquei impressionado, eu confesso que não tinha tomado ela antes, não. E realmente ficou bem legal ali. Acho que é a melhor IPA da Prússia aí que a gente fez nesses clubes todos aí. Ficou uma potência de aroma aqui. Aroma não passa, né? Já tem, sei lá, 10, 15 minutos aqui que tá no copo e tá bem potente, né? Até na lata vazia aqui, você consegue perceber o perfume ali. Pegou um pouco de goiaba também, coisa que o pessoal não comentou, né? O maracujá e goiaba acabam confundindo um pouco, mas estou bem satisfeito com o resultado ali. A gente está fechando, acho não, né? A gente está fechando o clube com chave de ouro aí, essas duas cervejas. Ficaram bem legais, né? Era um trabalhinho, né, principalmente a Brett, mas, mas valeu a pena. Satisfeito. E o pessoal Massa. aí? Tem alguém que vai comentar aí o que achou? Cadê o Maloca? O Maloca tá aí, só de oi. Só de butuca. Maurício, pode falar bem, pode falar mal, e tá aí para isso mesmo. Vai aprender ali e melhorar para as próximas, né? Nós não estamos te ouvindo, não, Maurício. Desmuta aí seu Xará, você tá microfone. sem áudio. Tá sem áudio, Xará. Sem áudio. Agora foi. Aê. Agora, Tô apanhando o telefone aqui. Tá uma delícia a cerveja, parabéns para vocês. Tava escrevendo no chat que eu vou fazer uma com essa levedura que eu comprei lá na BH Abril. Meio, sei lá de onde vem a levedura, Ah, mas veio do laboratório da cerveja, uai. Ela tava com etiqueta, como é que você fala que ela não tá, você não sabe de onde que ela veio? reservei. De onde veio eu não sei. Agora você sabe. Laboratório da cerveja. Você pode Então, anotar meu número aí para você falar comigo e me pedir a levedura. eu tenho demais da conta. Ah, Pior então, demorou. que é o maior divulgador do laboratório da cerveja.
sei. Você falou que não sabia de onde que vinha. Como é que você tá falando? Não, eu comprei na BH Abril, mas não sabia a origem. Ai, gente, eu vou ter que conversar lá com o Renato. Pode falar com ele. Ele não divulgou que era do laboratório. Eu sei que eu encomendei e tem que buscar. Essa semana ele postou que já chegou as leveduras. Você deve ter entregue. Aproveita que tá fresquinha. Pois é. Então, resumindo, se ficar metade do que essa aqui ficou, eu já estou satisfeito. É isso aí. Você dando o que a levedura precisa, vai ficar boa igual. Esperamos que sim. Isso aí. Abraço para vocês. Abraço. Maloca, com Deus. Vocês percebem muito o 7,4 de álcool? Eu achei impressionante como eu não. Gente, um perigo isso aqui, tá? Pra mim tá bem tranquilo, o álcool pra mim tá bem inserido. Pô, tá até demais. Foi no Gucci. E É, socorro, Deus. mas socorro Deus daqui a pouco. Na Guiabrete. Não, Vai e eu, né? fácil. Só tinha 2 latas de brete. Tomei uma e falei, a outra eu vou botar Aí, pra deixar ela belezeira. lá, pra ver meu cavalo suado, né? Aí fui eu agora, linda, buscar uma breta na geladeira. Quem disse que tem? Mas tem corvo negro. Já que é pra brincar com o perigo, eu vou pegar corvo negro pra mim. Gente, vou É isso botar aí. o Sadi falando da breta. O que que vocês acham? Pode ser? Bora. Manda ver. Vamos lá. Depois da tela de cavalo vai vir o coice do cavalo. Vai. Eu vou pegar minha corvo negro. Me digam se vocês escutam o áudio. Ó, Então, eu queria estar ao vivo para ouvir as Tá rolando. observações de show. vocês em relação a essa nossa primeira cerveja, mas vamos adiante aqui, então, com essa releitura da Strong Golden Ale, que já esteve entre nós lá no início dessa temporada do projeto, e aqui vamos observando que, olha, para uma cerveja que refermentou com breta, ela já está com uma estabilidade de espuma invejável, né? Ok, certa turbidez, e aqui está a minha curiosidade. Vocês sabem que eu comentei em algumas outras edições que às vezes eu não entendia bem por que havia sido escolhido um estilo para inocular uma determinada levedura. E, enfim, todas as experiências foram válidas, mas hoje, gente, vou dizer uma coisa. Aqui, aquilo que a gente comenta, a gente brinca sempre aqui, tem cheiro de Bélgica, mas agora tem cheiro de Bruxelas junto. Porque tem um funk, mas um funk muito equilibrado. O aroma tradicional da Strong Golden Ale, ele já é um aroma que ele traz um pouco do adocicado de malte, essa coisa um pouco alcoólica, afinal temos mais de 10% aqui, só que aqui está muito bem revelado porque o que a Breta fez? Né? Ela foi atrás daqueles açúcares que não foram convertidos outrora. Então, gente, o frutado está mantido, o funk é muito sutil. Ela secou bastante, né? Como esperávamos, como eu espero que esperávamos. Cerveja muito agradável, muito legal. Ela acaba revelando um pouco mais de amargor, né? Porque atenuou, né, um pouco do dulçor. E quero dizer que ficou uma complexidade muito interessante. Eu acredito que uma das melhores maneiras de usar o Breta sempre é na refermentação, né? Às vezes junto com a primária pode ter algumas surpresas. Aqui eu estou encontrando um resultado muito interessante e aí eu não vou nem esperar para falar, porque dos queijos que eu elenquei aqui, ó, Jaque, fica a dica. Tenho certeza que todos que estarão nas suas tábuas, nas suas mesas, vão cair super bem, né? Mas esse Brebis, né, que a gente tem aqui é um queijo de mofo branco,
feito com leite de ovelha. E assim, ó. Olha o Cuco. Cuco anunciando uma harmonização. Tem que fazer la crème. Isso mesmo. Simplesmente perfeito. O queijo de ovelha é um pouco mais pungente, né? Devido à presença um pouco de lanolina mesmo, junto com as matérias lácticas. E as leveduras combinaram muito bem, né? Esse mofo branco. E aqui, essas leveduras mistas com o Brettanomyces dando esse toque. Ou seja, vai complementando muito bem aqui o nosso queijo de ovelha. Então, minha gente, quero dizer uma coisa. Muito obrigado por nos acompanhar nessa temporada. Espero que continuemos juntos no futuro. E aqui, ó, I have a long day. I need a beer. Obrigado. Abraço. Um produtor de conteúdo é um produtor de conteúdo, né? Não é Mano, ele é brincadeira, muito né? figura, né? Impressionante, velho. Você tá louco? E ele vai na Elegante, naturalidade. né? Como alguém E comentou, ele é elegante. ele é O cara elegante. destrói, cara. E fala aqui 4 minutos, tranquilo. Bota eu e Léo pra falar 4 minutos. Nossa senhora. Chique demais. O que mais, gente? E aí? Vocês estão tomando a Voltar é, cerveja? ó. Vocês têm? É porque eu Eu não não tive tenho. coragem não de abrir. Aqui, Não, amanhã eu não trabalho não. aí, ó, na taça Léo. Dorval. Aí, ó. Eita! Deixa eu pegar Eu a minha e tô, você. eu tô é com isso aqui, ó. Realmente, Ó, Ah, ah, vou ali pegar a Supreminha, minha. tá bom? Ai, Mas gente. eu tomei a minha, eu gostei bastante. Mas confesso que eu prefiro a normal. Sério? Sério. Eu acho que muita gente concorda com você. Quem concorda com ela? Porque ninguém votou nela. Eu acho um absurdo isso. É, mas eu acho que ela é igual a. Não sei se todo mundo participou do IPA Histórica. A primeira era a mais curiosa de todas. Tipo assim, o contexto dela era muito, muito legal. E a mesma coisa do ponto de vista técnico, essa Breta foi muito. Pô, a cerveja ficou mais tempo no tanque na história da Prússia, né? Ficou 6 meses ali, ó, pra ficar pronta. E é aquela curiosidade, pô, como é que será que esse trem vai ficar? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? E eu tomei, gostei, mas eu vou deixar mais tempo. Acho que deixar aí mais 6 meses, completar um aninho pra abrir a minha. Acho que vou até pegar umas a mais aí, ó, pra poder deixar mais tempo ainda. Eu acho que aguenta. Ih, Eu fiquei com essa questão, assim, eu guardei a primeira, tá lá guardada, eu até pensei assim, vou abrir no último. Só que eu fiquei com pena, porque assim, vai ter essa aqui, e essa me levou muito lá pro primeiro dia, mas com, tipo assim, eu sei que eu tô ali, mas tem uma coisa diferente. Assim, eu não sei o que que me espera naquela lata, assim, não sei quanto tempo que ela vai ficar lá, mas ficou essa coisa assim, vou deixar mais um tempo, vou ver o que que vai acontecer e tal. Mas tô nessa agora, assim. Achei que eu abri hoje ainda, já não vou mais. Vou deixar rolar. Eu não tomei lado a lado, mas assim, de memória tá bem diferente. Acho que o pessoal É, comentou aí também. é nítida Nossa, essa a Brettanomyces, gente. É nítido, assim. É Ela que Ela é. não É é que aquela coisa, não é aquela acidez muito marcante daquelas cervejas que a gente já tomou com mais bretadas, né? Mas é nítido que tem aqui essa acidez, um pouquinho do cavalinho, né? Do burrico lá, do estábulo. sabe? Do estábulo, é nítido, assim. Não tão exagerado, Não, sim. mas Lu, tá você ô acha que se Amanda, deixar a uni- bastante tempo, a gente. Porque a minha, eu nunca tomei, tá, gente? Por isso que eu tô esperando um cavalo suado. E eu sou da rota, então eu sei do que eu tô falando. E aí eu tô esperando esse negócio, Lu. Você acha que vem? Ainda há esse esse cavalão, o cavalão cabuloso? não sei. Tem que deixar só, Diz o só Léo que para ele ver. consegue deixar guardado um ano a cerveja, eu duvido.
Que E isso, tranquilo. eu tenho Desbraveitos de 2019 aqui guardado, de garrafa. A Bruxelenses dá muito cavalão, né? Mas depende também, né? Depende Então, do que você está entregando para a levedura. Fala, de- desculpa. de- depende do processo também, né? Aqui a Uhum, gente entendeu alguns pontos aqui. Por exemplo, a acidez. A acidez aqui ela está relativamente baixa. Por baixa. quê? A cerveja ela não teve contato com oxigênio para que tivesse a oxidação dos álcools e trouxesse o ácido lático. Então, a levedura ela foi adicionada pós-fermentação, né, para uma fermentação secundária. É Então, assim. num ambiente, né, que a levedura não tem contato com o oxigênio, ela vai produzir muito pouco ácido lático. É o Então, a gente não. acético, né? O ácido lático, perdão, o ácido acético. Então, assim, a gente não. Essa acidez não vai estar aqui presente por conta do processo, né? Então, assim, com o passar do tempo, a levedura ainda vai produzir novos aromas, novos sabores. Eu Vai. acho, na minha opinião, que ela tem muito a evoluir ainda. Para uma brete, 6 meses a gente sabe que é pouco. A gente fez, né, assim, assumindo um risco. Inclusive, essa cerveja quase que mata a gente do coração, né, Lu, Bertu? Pô, tá doido, a gente adicionou levedura pra caramba. Foi a primeira edição foi 10.000 bi para uma fermentação secundária. E, assim, era mais que suficiente e a É. levedura, né, ela não É porque progredia é isso, porque precisa de tempo. de tempo, Essa exatamente. levedura precisa de tempo. Como é um clube com data marcada, né? Puxa, gente, será que não vai evoluir? Será que não vai evoluir? E assim, eu e Bertu tínhamos feito um teste aqui, porém, uma graduação alcoólica um pouco mais baixa. Quando nós fizemos a primeira receita, ela deu um rendimento alto e deu uma atenuação bem alta, então gerou uma carga de álcool muito grande. E assim, gera um meio agressivo para a levedura, né? E aí nós adicionamos 10.000 bi, depois adicionamos 5 bi, foi cadê aroma de brete, cadê aroma de brete? Hoje, tomando aqui, tem até acho que um pouco mais de 6 meses, porque ela, né, tem até o prazo de entrega e tal, até chegar na casa de todo mundo. Então, assim, hoje ela entrega. Para mim que é nítido aqui, que tem o perfil de brete, né? Mas 6 meses para uma brete é relativamente pouco. A gente consegue perceber essa cerveja, o perfil dessa cerveja brete, mas com o tempo tende a evoluir mais, né? Então, assim, eu acho que vale a pena guardar aí essa cerveja aí e esperar ela evoluir. Não esperem a acidez, porque a acidez ela não vai evoluir porque não tem contato com o oxigênio, né? Ela não vai acidificar. Mas a evolução, intensificação de ésteres, fenóis aqui, eu acredito que com o passar do tempo vai evoluir sim, aí vai aumentar essa intensidade. Bom, tá bem dentro daquilo que eu falei, que eu fui lá no bar da Orval, né? O Uhum, próprio, o próprio garçom fala, né? Olha, você vai tomar uma cerveja fresca, que foi feita há pouco tempo, e uma outra com 2 anos em garrafa. Então, talvez aí no clube, né, uma boa sugestão, a gente ter sim, uma reserva aí para experimentar daqui a 1 ano ou 2 anos. Talvez seja uma outra cerveja totalmente diferente. Já está boa, já está ótima, talvez fique espetacular. Já está, para mim, já está espetacular, fica espetacular diferente, né? uhum. É. Mas o tempo e a levedura aí vão fazer a química que a Luciana conhece tão bem aí, né? A Eu biotransformação, conheço mais a biologia. biologia, a microbiologia, né? É. Da transformação, Mas né? olha só, olha que legal, né? Faz esse movimento, gente, tampa e coloca no nariz. Olha a especiaria. Que delícia. Tipo o fenólico, o cravinho, sei lá. E Sabe? é, A especiaria, mais do que a fruta agora. Eu sinto demais. e é muito legal que muda-se o perfil, né? A Bastalgna aqui, ela já não está tão presente, que era aquela pegada de pera, É, banana, para mim, pegar bastante é. na e isso já não tem mais, né? E é a mesmíssima cerveja, né? Porém, com a adição dessa levedura.
como que muda as características, né? Mesma base, mesma cerveja, porém com a adição de breta. Eu acho ainda que tem muito a evoluir, mas assim, você vê que é uma cerveja, pelo menos para mim aqui, ela tá batendo aí praticamente 11,6 de álcool. É. Para mim não é uma cerveja que tá agressiva, é aquela cerveja que desce queimando, né? Que queima o nariz. Então, é uma cerveja que assim, ela tá com as arestas aparadas e tudo, e a tendência daqui para frente é aumentar o perfil de Brett, né, do sensorial aqui. Então, é uma cerveja aqui também que eu fiquei muito satisfeito, Bertu. E assim, é um desafio, porque belga hoje não é uma cerveja que é muito comercial, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? E pelo que eu vejo nos comentários, tem gente que preferiu a primeira, tem gente que preferiu essa. Parece que ela ficou bem conceituada, né, entre os assinantes, assim. E muito, lógico, a Prússia tem um capricho de fazer, a gente tem um capricho de elaborar a receita, a Luciana entregar uma ótima levedura, mas ainda assim não é muito bem aceita, né? As belgas aqui. Aí você consegue entregar isso com uma levedura top. E trazendo um perfil diferente das leveduras secas, né? A maioria, eu comentei na época, a maioria das leveduras secas belgas eu particularmente não curto. Eu coloco aí uma ou duas aí que eu gosto. E aí você consegue entregar uma cerveja belga. Hoje acho que a preferência do clube, a maioria é IPA lupulada. E tem gente que tá preferindo a belga do que uma IPA, isso pra gente é gratificante demais. Principalmente, vou falar por mim que, assim, sou apaixonado aí pela escola belga. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Realmente, o Nossa, aqui tá Porto bom é o maior demais. comprador de leveduras belgas do meu Muito, portfólio. Já é a top experimentou praticamente todas. todas. Eu sou Não, apaixonado. falta algumas, tá, Porto? Você pode Não, começar a encomendar. coisa. Inclusive, amanhã eu te entrego. Ah, boa, boa. Essa daí também é especial. E um ponto importante dessa cerveja, que ela ficou o quê no tanque? Quase contando, sem contar a fermentação primária, né? Que em tese era da primeira cerveja, ficou aí uns Uhum. 5 meses no tanque. Deu um pouquinho, cinco, quase seis, porque ainda teve a Cinco. parte de frio, porque a parte de frio a gente tipo assim, né, a levedura não estava ativa, vamos dizer assim. Não, mas eu É, digo de ocupação do tanque, o tanque parado ali com ela. Um sim, tanque sim, parado 5 meses dentro de uma cervejaria dava pra gente ter rodado 7 IPAs nesse intervalo de tempo. Até mais um pouquinho se forçar. Então, assim, verdade. é abrir mão pô, rodar 7 IPAs é um portfólio dentro da cervejaria. Para Sim, fazer sim, isso aqui exclusivamente para o clube. Então, assim, é um esforço do ponto de vista até financeiro para a empresa fazer uma cerveja desse tipo. verdade. E a maioria das cervejarias o que vão fazer, né? Elas vão rodar a cerveja, normalmente quem vai ter aí barrica, né, para armazenar essa cerveja, não vai armazenar a cerveja no tanque, ela vai liberar aquele tanque para produzir outras cervejas, né? E realmente o que a Prússia fez, de abrir mão de produzir outras cervejas, de estar comercializando outras cervejas, deixar essa cerveja ali para entregar um produto bacana, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu confesso que nunca vi isso, não, de uma cervejaria deixar um tanque parado durante esse tempo todo. Pode ser que É tenha, doido, né, lógico. Porto? É doido que chama. Doideira, Maluco. doideira. Entendeu? Igual, mano, essa cerveja aí, foi assim, acho que do clube foi a que mais, vamos dizer assim, deixou a gente com o coração apertado, porque, Uhum. cara, eu falei, pô, tá tudo rodando beleza, e cadê a brete, cadê a brete? Mas no final, acho que a gente conseguiu entregar uma boa cerveja. Óbvio, sempre dá para melhorar, sempre a gente quer melhorar, mas assim, dentro das possibilidades, dentro do que a gente, né, teve para trabalhar, igual falando, deixar um tanque 6 meses parado, eu fiquei muito satisfeito. Como um apreciador e apaixonado pela escola belga, eu fico muito satisfeito e quero ver ela daqui a 6 meses aí, como que ela vai estar. E aos amigos assinantes aí, quem puder tomar uma do lado da outra. Nó. Isso a gente falava, né? Cara, vai ser uma baita experiência. É completamente diferente uma cerveja da outra.
É lógico, né? Já se passaram aí 5 meses mais ou menos da primeira live, se eu não estou enganado. Às vezes é difícil, né? Você trazer essa memória, É. mas se você tiver essa oportunidade de tomar uma do lado da outra, é outra cerveja. É outra E cerveja. a gente não tem mais, né, Léo? Dá um, não. Ah, um acabou, né? Uma pena. Olha, eu tô vendendo aí pelo 4 vezes o preço. Pô, Agora, ô Léo, o que tem excedente é o que mesmo, Sá? Que nós colocamos no site? É a We Have, a Haze e a E a, Breta. Tem um restinho de nada de Barley Wine. É, Muito pouco restinho de mesmo, sei nada lá, mesmo. 30, 40 lá. As 4 lastras acabaram todas. Acabaram todos também. Essa daí Ela eu tem que fiquei ser certa. balançado aí de ser minhas favoritas. Agora, uma coisa também, viu, gente? Deus tá vendo vocês votando nas IPAs como favorita, depois falando lá pro povo da venda do clube que não quer renovar o clube porque tá enjoado de IPA. Mas tá todo mundo votando em IPA nas favoritas aí. Nossa, você falou isso. A Amanda estava reclamando, eu abri a enquete aqui para votar nessa breta. Acho que é coisa de cervejeiro que é nerd. Aí você gosta dessas nuances mais. É que é mais No... singular que as outras, né? Se você pegar uma New England com hidro e tudo mais, cara, é muito bom, a gente toma sempre. Mas quando você descobre que para poder fazer um processo desse da Breta, e cara, tá muito redondo, isso aqui tá maravilhoso. E falar que tem 11,5 também é brincadeira. Essa é mais perigosa ainda que aquela que a Amanda falou. Uhum. Eu tenho algumas perguntas meio nerds. A primeira, Luciana, tem essa cepa que é Breta europeia, né? Ela tem um funk um pouco mais pronunciado e tudo mais do que costuma ser a brasileira. Como que é isso Eu não da conheço cepa? a Brettanomyces brasileira, não. Hum, eu, tem oi? É, eu sei que a Levtech tem, né? isso. Eu É, lembro mas não do conheço. Diego da Coisa Linda falando que esse funk ele é mais característico europeu do que a breta brasileira. É a questão da linhagem, né? Ela é Uhum. muito diversa, as Brettanomyces, mesmo da mesma espécie. É igual Saccharomyces cerevisiae. Você tem uma espécie, olha quantas linhagens que você tem. Cada uma adaptada a uma cerveja, né? A um estilo, Nossa, produção mas de essa aqui tá composta. maravilhosa. Tem no É, laboratório da cerveja, tem breta também? tem. Vou pegar com você essa semana. Você faz cerveja, O, Flávio? faço. E eu Ele já tenho. fez, ó, fez com a Toruláspora, gente. Ah, É a melhor Ah. de passagem, hein? O homem é oi? bom. Uai, Se der Flávio, tá o faltando fazer uma maloca, cerveja com a Prússia, então, não tá, não? o Uai, vamos Olha o ver. convite. Ué. Demorou. Gravado aí. Maurício, o maloca também. É, tem muito cervejeiro bom aqui, Barroso, eu falo, tem muita gente boa. Assim, é muito legal, assim, quando você tem uma opinião de um amigo cervejeiro que dá uma opinião que tá curtindo a cerveja, é gratificante. E assim, essa breta, assim, deu trabalho, eu e o Flávio até conversamos na época, eu falei, Flávio do céu, isso aí, a levedura, a brete, ela tá um pouquinho mais lenta do que a gente esperava e tal, aquele negócio todo, mas no final deu certo e acho que ainda vai melhorar mais ainda aqui. Bom, eu tô com uma saison aqui para jogar a breta em cima com maltodextrina. Ei, É essa que eu vou pegar com a Lu, então. Mas o que eu ia perguntar é quanto que ficou a FG da primeira cerveja? Quanto que teve para a Breta consumir e tudo uhum. mais? Porque quanto mais expressão dela, né? Sim, sim. É igual eu tinha comentado aqui na parte anterior aqui, nós tivemos um aproveitamento de eficiente em conversão em açúcar mais alto que o esperado e tivemos uma atenuação mais alta do que o esperado também. Então, a primeira cerveja, ela termina com 1009. Surpreendentemente, ela baixou um prato e meio só. Então, assim, ela passa para 1003 e agora está dando 11,68 de graduação alcoólica. Então, para você ver, ela consumiu muito pouco açúcar, mas ainda assim ela consegue expressar, né, o perfil dela.
Lógico, eu acredito, tem na minha cabeça que ela vai intensificar mais ainda. Mas para você ver, em 5 meses ela consumiu 1,5 prato, né? Você vê em temperatura mais alta, em torno de 26 graus. E assim, foi tenso. Pô, vou te falar, vou te ser bem sincero que essa daqui me deixou de cabelo em pé, apesar que eu não tenho cabelo, né? Tô nesse, tô nesse grupo. Não é? Mas essa cerveja me tirou o sono, rapaz. Eu falei, cara, não é possível que não vai e tal. Mas no final deu tudo certo aí. E assim, é até uma atenção aí, galera. Ainda tem um pouco de residual, né, de açúcar. Então, assim, a cada aí 2 semanas, 3 semanas, dá uma apertadinha na lata, para quem vai guardar em temperatura ambiente, para ver essa evolução, né, da cerveja. Inclusive, nós fizemos a carbonatação um pouco mais baixa nessa cerveja, já pensando que ela pode ganhar um pouquinho, né, com o passar do tempo. Mas aí, a cada 2, 3 semanas, dá uma apertadinha na lata, ver se não está muito durinho e tal. Se perceber que está muito durinho, bota na geladeira. Mas, assim, eu e o Bertu fizemos um teste aqui, deixamos essa lata em um lugar mais quente da casa e se manteve estável a pressão. Então, assim, pelos testes aqui tá tranquilo, mas só por desencargo de tempo em tempo, dar uma conferidinha na lata, dar uma conferida se ela não tá muito rígida e tal, mas assim, pelo teste aqui, vai ser tranquilo. Mas, por garantia, dessa conferidinha de tempos em tempos aí, porque ainda tem um pouco de residual de açúcar. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. Eu moro no Rio, né? E assim, Sim, fora da geladeira, eu não sei o que vai acontecer aqui. Ela vai evaporar e tal. E eu Não só pode guardo cerveja cozinhar. eu só guardo cerveja na geladeira. Qual que é a grande diferença? Porque assim, fora você fala, não, guarda. Vocês falam, não, guarda, não gela não. Meu irmão, vai evaporar. 6 meses, 45 graus, não tem como. Qual que é a grande diferença? Tá na geladeira. Primeiro, por exemplo, essa aqui eu vou guardar também. Tenho que esperar mais tempo, ou não vai fazer diferença? Qual que é a grande diferença aí nesse sentido? então, a breta aqui, ela ainda está ativa, né? Ela ainda está viva. Então, ela, em temperatura ambiente, ela vai continuar trabalhando, né? Então, ela vai modificar compostos na cerveja, né? Que daqui a 6 meses vão estar diferentes. Se você mantém ela gelada, você conserva as características atuais. Ou seja, lógico, vai ter alguma modificação na geladeira, alguma oxidaçãozinha ali com o tempo, mas ela acontece de forma muito mais lenta. E em relação à levedura, ela não vai trabalhar em temperatura baixa. Então, a breta em temperatura alta, ela vai trabalhar, você vai ver modificação de compostos de ésteres, fenóis, né? Pode acontecer de aumentar um pouquinho a carbonatação e tal, mas se você mantém ela gelada, você não vai ter essa evolução. Então, assim, às vezes você pode colocar num cantinho mais fresquinho da casa, um armário. Eu sei que no Rio é difícil, mas assim, faz O essa. cantinho mais fresquinho é a geladeira. Então, assim, eu acho que vale a pena. Mas aí, nesse caso, a temperatura ela vai acelerar o processo também. Então, assim, quanto mais alta a temperatura, esse processo acelera. Então, em vez de você deixar, às vezes, um ano fora da geladeira, 6 meses, deixa 3 meses, deixa 2 meses, né? Então, você vai ter uma contribuição nessa modificação mais rápida. Porque a temperatura é um fator de aceleração dessas modificações. Então, como você está num lugar mais quente, em vez de deixar 6 meses, deixa 2, deixa 3, entende? Mas eu acho que vale a pena deixar fora para você perceber essas modificações. Eu tive o prazer de ganhar de um grande amigo uma Orval, se eu não me engano, ela estava com 5 anos guardada, só que ela estava na geladeira. Então, assim, a modificação foi muito pequena é, da cerveja original, vamos dizer assim, sabe? Eu tinha 5 anos, na hora que eu peguei, eu falei, pô, vou abrir, vai estar aquele funk estourando. Só que estava na geladeira, então essas modificações praticamente não aconteceram. Então é por isso que a gente recomenda, né? Para quem puder, tiver essa possibilidade de estar verificando de tempo em tempo a lata. Eu sei que é meio trabalhoso e tal, mas se puder deixar fora da geladeira, acho que vai ser uma grata surpresa para todos aí.
é um parêntese que Um, eu ia falar, é que o funk tá estourando aqui, eu acho. E Não, o Altinho, co- tá? antes de eu conhecer, tipo, alguém virar e falar assim, olha, isso aqui, eu não conseguia entender muito o que que era o funk. Aí hoje é É muito nítido. claro, assim. É esse cheiro que tá na breja. Flávio tá apaixonado. Isso É, aí, é visivelmente nítido, apaixonado. mas tem cerveja que você vai ver que você vai falar, nossa, Tem- cavalo purinho. É mais E É, mais extrema. É. forte ainda. Eu já Mais peguei extrema. essas muito Nossa, mais extremas que a Luciana está falando aí, realmente. é. Ela está muito suave, Tá muito, suave. Tá tá suave. Dá muito pra ficar Seria, equilibrada, tomando. muito se- equilibrada. Já peguei seria uma, funk, mas seria eu falo uma assim, olha, isso breta de aqui é... entrada, né? Olha, eu fiz a votação aí, mas eu não tinha tomado ela ainda. Então a votação na hora, eu acho que eu estava conversando na hora, entrou a votação, eu falei, olha, gente, entrou uma enquete aqui. Mas eu vou te dizer com certeza, foi uma das melhores cervejas que eu já tomei. Está maravilhosa e tenho certeza que o tempo vai fazer ela ainda se modificar para fazer surpresas aí para frente aí. Infelizmente, nós não temos estoque aí não, né, Léo? dela tem muito pouco também. Todos os clubes sobram muito pouco. Por isso que tem que repetir. é isso. Exatamente. Faz mesma Agora, levedura e depois, quem sabe, novas leveduras. Isso aí. teve até uma amiga que tava falando que é uma brete de entrada, né? E eu concordo com ele. Você até desculpa porque apareceu rápido aqui na tela aqui, eu não consegui ver o nome de quem era. Mas é assim, eu acho que é, o que era agressivo numa IPA, por exemplo, quando você toma a primeira IPA, é aquele amargor pauleira. Aí você toma, você fala, meu Deus do céu. E o que para mim torna uma cerveja bretada, seja qual o estilo for, é a acidez. É aquela acidez, às vezes, exacerbada, para quem não tem costume, você toma, já parece que vai arrancar o esmalte do dente. Então, eu concordo. Esse aqui é uma brete de entrada que te entrega as características da levedura sem a agressividade da acidez muito alta. Acho que a Achei que base do o. estilo influencia muito isso também, né? Uma Strong, ela dificilmente vai acidificar demais, demais, ainda mais no barril sem oxigênio, negócio falaram. Não, sim, É, sim. Essa isso, que é a tem isso questão. também. Às vezes, se você pegar uma, uma cerveja que é breta, pode ser até uma String Ale, uma Strong Golden Ale mesmo, mas se ela passar por barrica, automaticamente ela vai acidificar, porque ela vai ter uma microoxigenação no barril, Exato. e essa microoxigenação vai oxidar o álcool, que vai trazer o ácido acético. E aí, quanto mais tempo ela ficar ali em contato com esse oxigênio que vai ser incorporado de forma lenta no barril, ela vai acidificar. E barril tem mais coisa ainda, né, gente? É Sim, uma sim. fauna, mentira, fauna é de animais, né, gente? É uma microbiota muito complexa, É, né? Podemos hoje, dizer, podemos inclusive, dizer tem que Ah, vai, o. olha o. lá, minha levedura, ó. É Legal. a Hidra. O código dela é esse aí mesmo. Tá como Vermont, mas é a Hidra. Para quem gosta de Breta aí, ainda tem algumas garrafas das duas collabs com a Ouro Pretana. A Saison com jabuticaba e a Saison com mel, que passou em barricas. E aí elas realmente têm acidificação, tem esse perfil da Breta mais presente em intensidade maior. Quem quiser ir dar os próximos passos na Bretanomices, tem essas duas opções aí. Minha levedura tá rodando aqui. Vai rodar muito, viu, Lu? Eu tô querendo que roda mais. Vai rodar. Eu tô parado lá na minha produção. A coisa vai Ah, não. acontecer. Quando Me começar a chama para ir lá acontecer, ver sua cervejaria, pra gente ir lá conhecer, ainda levar não umas coisas começou, não. bacanas para lá. Tá tudo em processo, mas a plantação de lúpulo lá tem uns negócios bacanas lá. Tem uns comes Ó, que tá tá chique. desse tamanho assim. Tá na hora de colher esse fim de semana. Eu vou colher um pouco de comet. Bacana. Vou querer conhecer. Ah, vai ser um prazer. Vocês vão ser convidados especiais. Oba, olha. Até para Alguém coletar me algumas passa o coisas lá, hein? contato Porque lá é roça.
Lá é Alguém roça. me passa o contato telefônico do Maurício, por gentileza, que eu já vou adicionar aqui. Ah, o chat da UOL aí, ó. Aí, ó. Você não é roça, não. Santa Luzia não é roça, não. É grande BH, né? É, grande BH, mas lá é meio roça ainda. Até mesmo nós vamos criar uns porquinhos lá para comer bagaço de malte e levedura. Importante, é importante. Não, sustentável, né? Cervejaria sustentável. Entendi. É essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas complementando aqui, eu falar um pouco da Brett aí, foi uma experiência bem legal. Eu tenho costume de trabalhar com a Brett já faz um bom tempo ali. Isso é uma coisa que a gente sempre tinha, sempre conversando com o Fernando aí da Prússia ali, tentando mudar o mindset dele, como muitos dizem, para colocar a Brett ali. A gente conseguiu nesse clube, né? E foi bem legal. Legal ver, notar a diferença ali, né? Quem conseguiu guardar a primeira cerveja ali é bem perceptível. Realmente foi um pouco estressante ali, de certa forma, porque como a gente tinha data para enviar a cerveja, né? A gente tinha que ter. A cerveja está diferente ali, né? E nem sempre a levedura trabalha na velocidade que a gente quer, ainda mais a Brettanomyces, né? Tem, só por curiosidade ali, essas cervejas belgas, né? Elas passam, às vezes passa 3 anos, né, envelhecendo, né? É, e a gente não tinha esse tempo todo. E a gente pedia a amostra lá, pegava a amostra, sei lá, de 15 em 15 dias para ver a evolução. E falando, "Nossa, será que vamos conseguir entregar? Será que vai conseguir entregar?" E só sei lá, no último mês ali que eu falei, não, acho que vai dar, que a gente invasa, deixa um pouco na lata ali a temperatura ambiente, que vamos conseguir. O frio também não atrapalhou um pouco ali a levedura, né? Que fez frio esses, esses últimos meses aí. E a temperatura do fermentador não subia. Ou seja, o Foucault falou um pouco sobre temperatura, né? Teoricamente, quanto mais alta a temperatura, mais rápido a levedura trabalha, né? O Brettanomyces é uma levedura que pode trabalhar ali uma temperatura um pouco mais alta, mas o clima aqui na região não estava contribuindo. E foi, de certa forma, estressante ali, mas consegui me entregar ali. Na última moto que eu peguei ali, falei, não, acho que tá. Já tava bem mais sutil do que tá hoje ali, sabe? E, falei, não, podemos tocar assim, não tomar nenhuma, como é que fala? Mudar a rota ali que a gente tava prevendo ali, porque a gente vai conseguir entregar. E realmente acho que ficou dentro do esperado ali, para uma cerveja de 6 meses, né? Acho que tá bem perceptível ali já. Claro que ela pode evoluir. Uma preocupação que a gente teve foi controlar a acidez, que é uma coisa que não agrada a todo mundo, né? Tem muita cerveja com brete ali que tem um acético bem elevado ali. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, acético lembra vinagre, né? Vinagre balsâmico ali. E realmente, às vezes, agride ali, né? Principalmente uma cerveja, né? Acredito que boa parte ali do pessoal do clube ali é virgem para brete ali e às vezes não sabe muito o que esperar, né? Mas a ideia era entregar o funk mesmo, né? Que, como fala, tá perceptível, eles com como é que fala? Características mais marcantes de funk, mas eu acho que já dá para quem não conhecia ter uma ideia ali do que é uma Brettanomyces, né? E acho que valeu demais a experiência. Fico feliz ali de entregar essas duas cervejas no final. A gente realmente fechou com chave de ouro esse clube aí. Esse clube, eu participei de todos os clubes até hoje. Acho que foi o mais legal ali. A gente pôde usar bastante da criatividade e explorando leveduras novas
ali. Algumas a gente não tinha usado, não tinha sido testada industrialmente. E eu acho que tô bem satisfeito ali. Só um comentário aqui da Autonomista também que eu lembrei. Uma coisa que eu concordo demais com o comentário lá do Sadi é que essa cerveja lembra a Bélgica, lembra o Bruxelas demais ali. Quem já teve, ele já tem alguma experiência com esse tipo de cerveja, acho que entende ali o que ele quis dizer, né? Mas feliz demais com a participação do pessoal, né? Adesão ali. Estou feliz, satisfeito com o feedback ali do pessoal, né? Ter comprado essa ideia ali de testar ali, que realmente algumas coisas a gente foi ali no feeling, sabia que ia dar cerveja boa ali, né? Mas não, às vezes a gente enquadrava ali para tentar direcionar ali, mas nem sempre a gente atingia esse objetivo, mas acho que a média foi bem legal ali, né? A gente atingiu ali, o pessoal ficou satisfeito ali. Muito obrigado aí por todo mundo aí, pela trouxe, Fernando, Amanda, Léo. Foi bem legal aí, mais um clube fechando aí com chave de ouro. Pô, gente, tem Bom, uma coisa que eu tenho que falar aqui, pô, eu não posso falar pelo grupo todo, porque as pessoas que assinaram o clube são muitas, mas uma coisa que para mim foi muito importante desse clube, primeiro da Prússia que eu participo, apesar de já consumir cerveja de vocês há muito tempo, é que quando eu assinei esse clube, eu esperava exatamente o que vocês fizeram. Pessoas muito conhecedoras do que estão fazendo, com muita responsabilidade do que estão fazendo, se arriscando, evidentemente, a fazer coisas que talvez não estivessem tão acostumados a fazer no dia a dia. E o que a gente espera é, evidentemente, que chegue um dia que você fala assim, ó, não, essa não deu. E aí a gente abre o negócio, tá, porra, tá excelente pra gente. Então, assim, não posso falar por todo mundo, porque a diversidade de pessoas é muito grande, mas, cara, excepcional. O trabalho que vocês fizeram foi incrível. As respostas que vocês deram para todas as dúvidas foram incríveis. Eu que sou um cara muito iniciante, apesar de ser um cara que bebo cerveja artesanal há muito tempo, esse nível de levedura de temperatura, que o Porto fala ali a receita. Eu que cozinho, penso assim, o Porto passa a receita, eu falo, pô, alguém anote a receita, porque eu não vou ter capacidade nenhuma. Esse caminho foi excepcional. Me fez, inclusive, já assinar o próximo clube de vocês. E isso aí que é bonito demais da nossa galera, que é a gente apreciar um produto que a gente sabe que quem está por trás ali tem que ter muito conhecimento e que as coisas são voláteis, se é que a palavra é essa. A gente está sempre trabalhando com as coisas que podem acabar ou não do jeito que a gente esperava, mas acabam sempre em coisa boa, sempre em cerveja boa, quando trabalham do jeito que vocês trabalharam. Então, muito obrigado por vocês terem feito esse processo aqui. Foi muito bonito. O trabalho do laboratório também excelente. Luciana trouxe aí as informações. Obrigada. Eu aqui tentando aprender com o negócio e não sei o que, da cepa daqui que vem de lá. E foi excepcional. Muito bom. Tomara que a gente continue fazendo esse tipo de clube. E é isso. Obrigado, muito obrigado por vocês terem feito isso aí. Foi excelente. De verdade. De Isso aí, coração. Sadom. Eu queria E- aproveitar as palavras do Sadom para falar também que, para a gente, essa modalidade de palestra dentro de uma confraria de cervejas, dentro de um clube, com esse convite, é novo, foi a primeira vez que a gente participou dessa forma. E a gente ficou também muito satisfeito porque a nossa essência, gente, é compartilhar conhecimento. A gente sempre esteve aí para compartilhar conhecimento. A gente começou dentro da universidade, né? Somos professoras de formação e para a gente é uma alegria muito grande compartilhar esse conhecimento com vocês. E eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa para a gente poder sempre discutir. E a gente está sempre aberta às discussões. Esse assunto é um assunto que para a gente é tão apaixonante. Falar de levedura, falar de fermentação, é assim, é muito apaixonante mesmo. Pelo menos para mim, é muito mesmo. E eu não me canso de estudar, sempre encontro artigos novos, coisas novas, trazer leveduras brasileiras novas para o mercado, que nunca foram utilizadas, fazendo cervejas igual as que a gente tomou no clube, né? A Quatoro Laspra,
para mim, assim, é uma grande satisfação e eu fico muito feliz de ter cervejarias, principalmente aqui em Minas Gerais, que abraçam esse projeto e que está junto com a gente nesse processo. O Bertu, o Porto, que também sempre estão sempre falando muito bem das nossas leveduras, utilizando nossas leveduras, vendo que elas estão aí, que a gente tem potencial para entregar essas leveduras de qualidade. Eu também agradeço por eles nos colocarem dentro desse projeto, a Amanda, o Léo, todo mundo e vocês que estão aí. E eu estou sempre à disposição, quem quiser conversar, falar qualquer coisa sobre levedura, fermentação, cerveja, se quiserem levedura, tudo que precisar. Tá bom, gente? Obrigado demais. Em nome da Bia também, e do Laboratório da Cerveja. A gente que agradece, né? Uhum. E um agradecimento especial à Prússia aí, que para deixar um tanque não espera tão grande quanto essa para oferecer o que ofereceu com a levedura nova, com um trabalho tão exímio de todos envolvidos aí. Parabéns especial a todos vocês, porque, querendo ou não, hoje vocês estão a nível Brasil inteiro, o grupo só cresce e o que a gente quer é realmente que cresça mesmo, e que cresça em conhecimento, né? Porque todo mundo que está aqui gosta de conhecimento, né? Gosta de cerveja, é claro, mas gosta de conhecimento. E o conhecimento, às vezes, me foge dentro do meu espectro, vamos dizer, da minha formação, mas o que eu adoro é estudar. E estudar é sempre bom e a gente. Aqui temos uma prova diferente, né? Porque tem os técnicos que sabem muito bem e tem os que provam e que confessam sua experiência. Então, isso, vamos dizer assim, é o resultado daquilo que foi laboratoriado, que foi estudado, que foi trabalhado para chegar naquele momento de prova. E o momento de prova é o momento de teste. O momento de teste está sendo agora e a gente está, na minha opinião pessoal, muito satisfeito. Então, É o agradeço e momento que agradeço. mais importa, né, Maurício? Porque de Exatamente, nada adianta a gente testar, por exemplo, no caso das leveduras brasileiras, de nada a gente adianta ver que elas fermentam, maltose, maltotriose, fazem talará, se dentro do consumidor, o consumidor não aceitar aquela cerveja, né? exatamente. Mas se tem. A grande verdade é que, como nós dentro do clube, nós somos, vamos dizer assim, exímios conhecedores, entre aspas, de gente que é interessada. Você divulgar isso é muito importante. Então, dentro do meu métier, de onde eu convivo, se eu puder oferecer essa cerveja, explicar o que é para as pessoas que são leigas, você cria um espectro muito grande, muito importante para o mercado inteiro. O mercado só cresce com as pessoas que conseguem divulgar com inteligência, com conhecimento. Então, a gente que provou, que tem conhecimento, que pode passar isso para frente, é o momento mais importante você divulgar isso para aqueles e explicar: olha, isso aqui é uma levedura nacional feita por pessoas que se empenharam em fazer, que deixaram, às vezes, de ter um lucro para poder ter esse resultado aqui, porque poderia ter lucro com IPAs, num tanque que ficou parado 6 meses, para poder colocar um produto no mercado que não é tão comum. Então, cabe a nós, né, que somos estudiosos dentro desse clube, divulgar isso. Então, cabe também à Prússia fazer mais dessas aí, para a gente poder colocar aí para a turma tomar e poder explicar mais, e a gente também pegar essas leveduras aí do laboratório e fazer experiências sensacionais. Parabéns a todos os envolvidos aí, fiquei muito satisfeito. E levedura é o que não falta, tá? Em breve teremos mais novidades. É isso Nossa, aí, assim, foi pessoal. muito massa do. Esse cervejeiro caseiro, né? Então, tanto é que eu já fiz uma cerveja com a Toro Láspera, mas, pô, o nível tá muito bom das brejas e tal. Trabalho muito foda, assim. Parabéns mesmo, Prússia. Levou Breta pra fábrica, né? Não sei se vocês já usaram o tanque de novo, mas No risco, isso é um negócio que todo mundo morre de medo. Eu imagino talvez tenha sido a parte mais difícil a convencer o pessoal de sanitização a levar. Não sei Laboratório se da Cerveja está postos para ir lá conferir.
Se as próximas Se cervejas ficou saírem algum problema. diferentes, isso aí vocês já sabem o que está acontecendo. Pô, mas maravilhoso, assim, a proposta da Prússia e como que foi. Até pela logística, porque dessa vez vocês mandaram por correio normal, né? Vocês fizeram o teste. Cara, isso é muita qualidade no processo. Parabéns, é massa demais ver gente daqui de Minas aí puxando mais para o nosso lado, né? Tanto a Prússia quanto a FMG, o pessoal do Laboratório da Cerveja. Cara, maravilhoso o trabalho, parabéns. As brejas ficaram muito legais. Obviamente a gente gosta mais de uma ou de outra, né? Mas o projeto, puta que pariu, assim, é um nível muito alto de entrega, de comprometimento e tal. Acho que vai um pouquinho além do que é vender, né? É o que você acredita que você está construindo e tal. E pô, muito feliz, assim, só agradecer mesmo, dar um parabéns aí pelo processo, pelo projeto todo. Também Bertu e Porto, né? Sim, Esses aí já são cervejeiros, mas os caras mandam bem, vocês souberam onde sim, buscar. com certeza. Ah, o que eu ia perguntar, eu vi aqui no site da Prússia, essa da Breta não tem só ela, não? Para vender? É só o kit com as outras duas? O que o Flávio tá apaixonado não é brincadeira. Cara, quem sabe o trabalho que dá para fazer uma cerveja com Breta, eu acho que se apaixona mais por isso. É igual quando você começa a fazer faxina e você vê o lugar limpo, aí você fala assim, eu sei o quanto que é difícil. Ô, Flávio, pois é, bicho, cara, essa cerveja, cara, tava tudo indo, tipo assim, dentro do cronograma, aquele negócio correndo tudo liso. Aí, de repente, me vem a brete. Nos testes, né, que nós fizemos, eu e Bertu, rodou tudo liso. Chega na hora da nossa vez da brete, ela começa a ficar devagarzinho. Mas não foi a brete em si, na verdade, não foi a levedura. Foi o meio que nós colocamos ela, né? Uma graduação alcoólica que foi mais alta que esperado, enfim. Mas, e no final, você vê um cara que, por exemplo, igual o Flávio. Flávio, ele consome esse tipo de cerveja, de cervejarias, assim, absurdas, especialista nisso, né? É, e aí você vê um cara igual ele, querendo comprar mais dessa cerveja, é gratificante pra caramba, sabe? É, a gente ficou feliz demais, assim, a aceitação da primeira cerveja me surpreendeu. Igual na época a gente conversando, falei, pô, bicho, vamos fazer essa brete aqui para depois bretar e tudo, mas belga é um tem que a galera normalmente não gosta. Aí me sai a brete, me sai a primeira, a Strong, a galera curtindo. Aí agora com a brete, a turma também elogiando, curtindo. O Flávio aí em si, igual ele consome esse tipo de cerveja, né? E dando esse feedback aí, eu fico feliz pra caramba, cara. É muito gratificante mesmo. Obrigado aí a turma toda. Pausa para as pessoas enxugarem as lágrimas? Eita! Uhum. Água. Encerramento não, Galera. não poderia ser um encerramento mais apoteótico do que com esta cerveja. Para mim, assim, ela foi disparada a mais melhor de boa desse clube. Foi simplesmente sensacional. E o fato de vocês da Prússia, junto com o laboratório, percorrerem esses caminhos aí de estilos tradicionais com leveduras alternativas e que ficaram igualmente maravilhosas, para mim foi um diferencial incalculável desse clube. Porque a gente já sabe o que vai encontrar na grande maioria do que a gente vê no comércio. Mas quando a gente vê algo alternativo e bom, porque alternativo é fácil de fazer, mas fazer o alternativo andar o caminho do bem, vocês conseguiram com rara autoridade. E achei que esse encerramento com essa cerveja foi simplesmente apoteótico. Parabéns à Prússia, parabéns ao laboratório, toda a equipe aí, porque realmente essa cerveja está espetacular. Também achei. São poucas cervejarias que têm essa coragem que a Isso. Prússia tem, de trazer essas novidades, de
de trazer, eu falando para o meu lado, trazer essas leveduras, gente, que nunca foram utilizadas em cerveja industrial, entendeu? Os testes, por exemplo, que foram feitos com a Toruláspora, com a Tupiniquim, que foram utilizados nas cervejas, foram feitos em escala industrial, foram feitos em escalas de até no máximo 300 litros. Fernando elevou isso aí para quantos litros? E mandou isso para o Brasil inteiro, para vocês verem que tem potencial, né? Então, não é toda cervejaria que tem essa coragem. E a Prússia tem essa coragem. Isso a gente pode tirar o chapéu realmente para a Prússia, para todos que estão aí dentro da Prússia. Amanda, Léo, Fernando, todo mundo. Sabe uma coisa que eu acho Pro que. Porto e pro Bertu, que Com também tiveram certeza. coragem, né? A gente confia muito nessas 18 pessoas que estão aqui hoje, sabe? Porque é uma galera muito tolerante, Lu. Sabe? O assinante, né, Léo? O cliente da Prússia, principalmente o cliente mais antigo. Agora a gente está numa vertentezinha de crescimento com a fusão e tal, então estamos procurando gente nova, o que é muito legal, apesar de muito difícil. E é muito engraçado ver como é diferente o comportamento desse cliente que é novo, que acaba de fazer o primeiro pedido, e o cliente que já está comprando com a gente há um tempo, né? O e-commerce ele existe há 5 anos. E, e a gente só tem certeza que é uma galera empática e tolerante. Sabe? Tem uma certa tolerância para que a gente possa ser corajoso, para que a gente possa testar, para que a gente possa, inclusive, errar. É o que o Sadão falou aqui, né? Tipo assim, eu esperava que vocês iam fazer uns testes e alguns iam dar errado. Porque é isso mesmo, né? Se a gente está se disponibilizando a testar, pode dar errado. É claro, assim, que a gente vai fazer de tudo, tá, gente? Para não mandar nada ruim para casa de ninguém. Nós vamos, assim, adiar envio de cerveja, tentar corrigir no meio do caminho. Enfim, mas é muito bonito, assim, essa tolerância, essa empatia. Parece que nós estamos juntos construindo alguma coisa, sabe? E ter a coragem para fazer um projeto desse, eu acho que são duas coisas. É o privilégio de ser pequeno e a dor de ser pequeno. Porque ser pequeno é difícil, sabe? Ser pequeno é muito difícil. Esse e-commerce ele é tocado por 5 pessoas, assim, na prática, no dia a dia. Eu tenho a sensação, às vezes, de que uma galera vê de fora, acha que a gente é gigante. Tipo, no atendimento deve ter umas 5 pessoas. A gente tem uma pessoa no atendimento. Tem eu e o Léo de vez em quando, que quando o bicho pega, a gente vai lá para poder ajudar, sabe? E a galera tem um pouco essa visão, assim, a Prússia está crescendo, né, Léo? Quando a gente vê esse tipo de feedback, é ótimo. Vocês cresceram muito. Eu fico assim, uai, como assim? É muito curioso, assim. E é isso, é uma dor, porque é difícil tocar uma empresa que de fato está em crescimento mesmo. Graças a Deus, está em crescimento. Com uma equipe muito reduzida, que vai crescer, mas também é um privilégio, porque é a hora que a gente consegue falar no 1 a 1, trocar ideia, né? Tá aqui e tal, com gosto, feliz. É muito legal, eu fico feliz. Não, e é um projeto inteiro, uma caminhada que a gente, como cervejeiro, faz o que o cervejeiro mais gosta de fazer, que é testar uma coisa e tomar cerveja. A gente ficou aí nesses 11 anos de Prússia. Quantas vezes ficava eu e a Amanda? Gente, vamos lançar cerveja nova, vamos lançar cerveja nova. A gente ficou o quê? Uns 2, 3 anos com 2 cervejas sazonais que a gente fazia uma, 2 vezes por ano e era o que a gente tinha de cerveja nova. E a gente ficava na cabeça, Fernando, precisamos de cerveja nova, precisamos de cerveja nova. Até o dia que a gente fez, acho que a primeira cerveja foi a Double IPA de manga, collab. Aí depois veio a Dark Mild do Bertu, e aí já engatilhou ali naquela sequência de uma cerveja nova todo, todo mês, clube de assinatura em paralelo com uma cerveja nova todo mês. Na prática, a gente tem 2, agora 3, 4 cervejas novas todo mês. E assim, do ponto de vista de cervejeiro que quer testar coisa nova e aprimorar, pegar aquela receita, melhorar, é muito legal fazer isso, muito legal. E ter pessoas dispostas
acreditar nesse projeto e comprar cerveja, 6 meses de cerveja e completamente às cegas é muito legal. Ô, Léo, assim, vamos pensar na complexidade de uma cervejaria, né? Uma coisa é você pegar uma cerveja, um exemplo, vamos pegar aqui uma APA de linha. Você faz uma, na próxima você faz um ajuste. Você faz a segunda, mais um ajuste, até você chegar na sua receita, vamos dizer, perfeita. Uma receita por mês, você não tem margem de erro. Você tem que trabalhar, tipo assim, você tem que acertar. Você não vai, assim, logicamente tem receitas que vão ser repetidas e tudo, mas a primeira, você tem que acertar na mosca. E, cara, não tem, eu desconheço cervejaria que faz isso. Que você vai fazer um lançamento, que você vai colocar ali a sua marca, você vai colocar ali a cara a tapa ali para falar assim, cara, é uma cerveja, eu tenho uma chance de acertar. Essa cerveja precisa ficar top. É muito difícil, cara. É muito difícil. Isso que a Prússia faz é impressionante, sabe? Igual eu falei, você fazer uma cerveja de linha e ir acertando ela ao longo do tempo, e chega uma hora que você tá tudo certo, você toca ela praticamente sozinha, é tranquilo. Quando eu falo sozinha, é assim, né? Ela já tá toda ajustada, não precisa mexer em nada. Agora, todo mês um lançamento com um parceiro, né? Às vezes diferente, e a Prússia dá a liberdade, eu acho que é o mais importante da Prússia, é dar a liberdade para o cervejeiro criar. Tive algumas oportunidades aí e fico agradecido demais aí, principalmente a Bertu e Isolde que indicaram, né? Então pude fazer receitas e falar processos, indicar insumos, indicar N coisas e sempre a Prússia esteve à disposição ali para aceitar, sabe? Isso eu confesso que eu desconheço alguma cervejaria que faz isso. Então, assim, é muito gratificante. Você poder ter essa liberdade de criação que a maioria, vou falar pelo menos pelas que eu conheço, né? A maioria das cervejarias não fazem. Elas têm um portfólio fixo, apostam naquilo ali e pronto. Não estou dizendo que está errado e tal, não. Mas eu estou dizendo assim, a Prússia ela vai além. Ela dá a oportunidade para o cervejeiro caseiro aplicar a sua receita na cervejaria, né? Então a Prússia dá todo o suporte, ela aceita todas as opiniões ali. Então assim é muito legal. Aí obviamente tem a troca de, de ideias com os cervejeiros, com relação ao equipamento, o que pode ser feito para ajustar a receita. Mas eu desconheço uma cervejaria que dá essa oportunidade, principalmente ao cervejeiro caseiro, né, cara? Eu acho que é, o cervejeiro caseiro ele é apaixonado demais pelo que ele faz, pela cerveja que ele faz e tal. Então, assim, tudo que ele faz é com muito carinho. E ele vai, obviamente, tentar aplicar isso, no caso da Prússia, né, na receita. E é muito legal, cara. É muito legal, é desafiador. É, como que eu posso dizer, também causa uma certa ansiedade, né? Falei, putz, grilo, eu vou botar minha receita ali, tô botando meu nome e tal. Mas assim, sempre a Prússia dá esse suporte, liberdade de criação, é, enfim. Eu desconheço uma cervejaria que faz isso. Parabéns aí para vocês aí e obrigado pela oportunidade, obviamente.